para o celular tem uma diferença. Estamos ao vivo, gente. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está dando certo. Configuração da reunião para o Facebook Live. Vocês estão aí? Estamos aqui. Vocês estão aí, gente? Então, aqui a princípio estamos ao vivo. Deixa eu ver se estamos mesmo. Aqui a gente vai todo mundo aprendendo. Cada dia é um aprendizado. Ai, ai. Deixa eu só ver se estamos ao vivo. Porque normalmente a gente tem um suporte técnico nesse momento, mas hoje a gente não tem. Então, deixa eu ver aqui. Oi, gente, a gente está entrando, para quem estiver nos assistindo, a gente está aqui ao vivo, o pessoal já vai entrando, a gente vai ficar uns minutinhos aqui batendo papo. Deu certo, meninas, estamos ao vivo. Eu vou distribuir os links para todo mundo ir nos assistindo. Então, a imagem, pelo que eu estou vendo aqui, não está muito bom. Pronto, acho que estava dando um eco, mas agora foi. Gente, então, acho que estamos lá ao vivo. Eu vou começar a distribuir os links, esperar o pessoal ir entrando para a gente ir seguindo essa conversa. Eu vou ver, que estou pensando com os meus botões, se eu fico com o meu celular para ver os comentários, porque aqui no Zoom a gente não consegue, diferente do StreamYard. Tem vantagens e desvantagens. Mas é bom que a gente vai esperando um pouquinho, né? Dar o horário aqui, o pessoal ir entrando. A live tem essa característica, né? A gente tem que aguardar o pessoal chegar. É engraçado, é igual uma reunião. Fazendo hora, não é igual transmissão na TV, que é tudo naquele horário e dane-se o pessoal. Eu recebi e aí, um meninas, vídeo ótimo hoje. Como é que é? Vou passar para vocês. Fala de como é que estão acontecendo as reuniões agora, né? Então, tem uma mesa enorme, aí tem a pessoa que está comandando a reunião, né? Aí eles vão simulando como é que as pessoas vão chegando, né, na mesa. É muito engraçado. Aí as pessoas congelam, ficam sem áudio, dizem que não está escutando. Aí entra um sem imagem, falando pelo WhatsApp, é um negócio super divertido. Aí entra a criança no meio da live. É assim que está a nossa vida mesmo. Deixa eu mandar aqui. Mas é bom, assim, essas reuniões que a gente tem feito, tem um lado muito bom. A gente conversa um pouco. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui no Facebook eu consigo ver... já temos 19 pessoas nos assistindo. Temos que esperar mais uns minutinhos para começar. E deixa eu ver aqui, porque se eu entrar aqui no meu celular, eu consigo ver os comentários. Dizendo só está travando um pouco. A nossa internet não está muito boa mesmo, de todas nós. Está travando um pouco o seu, sua fala. Mas hoje a internet está um pouco ruim. Ai, meu Deus, peraí que essa minha cadeira... Eu acho que a internet está ficando ruim agora todos os dias, porque a internet não está ficando boa nenhum dia mais. Está todo mundo usando ao mesmo tempo. Sim, tá uma coisa... Exatamente. E aí é isso, a gente fica... Eu pergunto aí para o pessoal... Oi, a Mônica e o que está nos assistindo, gente. Vamos mandar um beijo para a Mônica. O Capucci também. Oi, bom. Gente, esses galos não vão começar hoje a me atormentar, pelo amor de Deus. Olha só, deixa eu ver aqui onde nós estamos. Então, são 4h06, vamos esperar mais um pouquinho, porque eu acabei de distribuir os links para o pessoal ir entrando. Então, é bom dar uma esperadinha. Fê, você está conseguindo ver na sua tela os comentários? Você está conectada no Face, então, é isso? Não, eu tô com o celular, mas eu também liguei o computador aqui. Você faz do celular, tá? Isso, eu tô fazendo do celular. Eu também.
Eu também estou vendo pelo celular os comentários, porque por aqui a gente não consegue. Eu acho que vou tentar fazer o contrário, ou então vocês me avisem aí. Não, a gente vai te avisando aqui dos Eu comentários. estou transmitindo pelo celular, eu estou no Zoom pelo celular, né? Eu estou ao contrário. E eu vou acompanhar pela página do Facebook também. Aqui. Ah, isso, boa, Fê. Vamos esperar mais uns minutinhos, já temos 23 pessoas assistindo. Aí até acho que é bom esperar uns minutinhos para começar. A gente tem feito isso, tem dado certo. É bom que as pessoas vão chegando para todo mundo pegar do começo. Calma que eu vou só postar aqui. A gente está aprendendo tantas coisas com essa nova onda, né? De coisas que a gente nem sabia. Eu, pelo menos, sabia. Bom, gente, eu acho que vocês querem começar? Querem esperar mais um pouquinho? Você que manda, Maria. Vocês... Acho que a gente... Não, então eu acho que a gente podia esperar só mais uns minutinhos. Filha, eles estão sob ameaça de morte, nem assim. Eu falei que se eles cantassem... Deixa eu ver se eu acho. Não, e eu vou te dizer, eles ficam quietos a maior parte do tempo. É quando eu tô aqui, que eles me veem aqui, que eles vêm cantar na minha cabeça. É um negócio impressionante. O problema é que não tem como fugir deles. Eles estão em todos os lugares. Olha lá, gente, eles vão deixar louca. Tá, bom, vamos lá. Então, eu vou... Acho que já... A gente combinou de esperar uns 10 minutinhos. Então, eu vou começar apresentando de novo o programa, apresentando vocês e já passo a bola para a gente começar a conversar. Então, esse é mais um programa do FABC. A gente está organizando uma série de programas toda quinta-feira, às 14h, para comentar sobre temas. E a gente tem convidado os docentes da UFABC para isso, né? Então, a princípio, pelo menos por enquanto, a gente está convidando docentes da universidade, mas a ideia depois é variar, convidar pessoas de fora e tal. Para o programa de hoje, Economia em Tempos de Pandemia, a gente convidou a Valéria Ribeiro, que é professora do curso de Relações Internacionais, também, né, do Bacharelado de Ciências Econômicas, né, Valéria? Você é credenciada lá também. A Valéria tem vários espaços de atuação. Também no programa de pós-graduação de Relações Internacionais e de Economia Política Mundial. E se não bastasse tudo isso, ela também é diretora da Associação dos Docentes da UFABC, nossa tesoureira. Então, enfim, a Val está aí em muitas frentes. E também a professora Fernanda Cardoso, que é coordenadora atualmente, né, do Bacharelado de Ciências Econômicas, professora do programa de pós-graduação de Economia Política Mundial e nossa filiada e ativa colega lá na Associação dos Docentes. Aí eu brinquei num post do Facebook, meninas, que quando a gente vê a Globo e a Globo News, eles só entrevistam homens das universidades privadas, né? Professores do INSPER, da GV, né? Tem um circuito de legitimação muito claro ali. Aí eu brinquei que se a gente quer saber o que pensam as mulheres professoras das universidades públicas, que o programa da UFABC teria essa função. Então, eu queria, enfim, eu preparei algumas questões, mas acho que seria legal começar ouvindo vocês, né? Ouvindo primeiro, se queria começar um pouco pela Valéria, que trabalha mais nesse campo da economia mundial, da economia internacional. Como é que ela está vendo esse momento da chamada crise do coronavírus, que agrava crises pré-existentes, né? Enfim, não sei se essa é a sua opinião, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse panorama global, como é que está a economia global nos tempos da crise do coronavírus. Legal. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, meninas aí, colegas. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Primeiro, né, eu queria parabenizar, né, todo mundo da Associação Docente
por ter, né, para a gente ter criado esse espaço. Eu acho que hoje em dia é fundamental, né, nessa situação que a gente está, criar esses espaços de discussão, de debate. Acho que foi uma ideia bem interessante que vai ainda, né, contribuir muito para esse nosso período aí, né, de crise, quarentena e tudo mais. Bom, eu vou falando, né, e se por acaso a minha conexão falhar, se der algum problema, vocês podem me interromper, tá? Porque para a gente ter noção, né, de como que está indo a transmissão, né? Eu não sei como é que... Eu não tenho tido... Às vezes eu tenho alguns problemas nessa coisa da transmissão. Bom, eu vou fazer uma fala, assim, não muito longa, né? Eu preparei aqui algumas coisas para a gente abrir a discussão mesmo, né? Sobre essa relação entre economia e pandemia, tá? Bom, primeira coisa que eu queria, assim, chamar a atenção, que eu acho que eu, né, vem de um texto muito interessante que eu li, de um professor da Inglaterra, que é o Joseph Shonara, que ele fala que a questão da pandemia, né, do vírus, existe uma tendência que a gente trate esse problema como um aspecto natural, né, como algo, um fenômeno da natureza. Mas, de fato, né, assim como em outras ocasiões ao longo da história, né, da humanidade, essas questões, digamos, naturais, elas têm que ser vistas como também reflexo, né, de um contexto econômico, político e social. Então, na verdade, não se trata exatamente de um fenômeno natural, na medida em que ele tanto é causado por intervenções da natureza, né, do homem na natureza, em muitos casos, claro, não em todos, mas a própria maneira através da qual essas questões se desdobram, né, os impactos, as consequências, também vão depender muito do contexto, né, histórico, da forma de organização da sociedade, ou seja, o real impacto que isso tudo vai, né, causar depende muito de como a sociedade está organizada. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente começar a pensar a economia e a pandemia, quer dizer, até que ponto, nessa situação que a gente está vivendo, reflete e acaba nos questionando, né, nos colocando a questão sobre a nossa sociedade, né, sobre como nós estamos organizados socialmente, economicamente, como o nosso sistema econômico está produzindo, está gerando impacto no meio ambiente, e como a nossa organização social e política nas cidades, a infraestrutura, os serviços de saúde, estão de fato, né, sendo direcionados para o bem-estar da população, né? Porque de fato trata-se de uma doença, né, de uma pandemia que vai se refletir muito na situação bastante caótica, por exemplo, dos serviços de saúde, né? Da própria oferta, disponibilidade de medicamentos, instrumentos médicos, UTIs, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente pensar que o coronavírus, né, ele, na verdade, ele acentua uma série de contradições que a nossa sociedade vem apresentando ao longo da história. Quer dizer, ele exacerba, de certa forma, uma série de contradições. Portanto, ele não pode ser visto como o único responsável, né, por tudo que a gente está passando. Bom, diante disso, eu pontuei algumas coisas aqui para falar, que tratam dessa conexão entre a nossa situação, né, anterior e como o vírus pode aí nos afetar. Primeira coisa que é o fato de que nós já estávamos numa situação de crise, né, digamos, de crise econômica, ou pelo menos nós estávamos numa situação da economia mundial que eu acho que não tinha se recuperado completamente desde a crise de 2008. Então, quer dizer,
convivíamos, né, com taxas de crescimento baixas, né? A economia mundial não havia conseguido se recuperar totalmente depois daquela crise. Alguma recuperação nos países do norte, mas certamente nos países do sul, um crescimento baixo, né? Mesmo a China registrando em 2019, né, um menor crescimento nos últimos 30 anos. E essa questão, ou seja, essa crise, né, é interpretada por vários autores, né, como o François Chesnais, entre outros, que partindo de uma análise mais estrutural da crise, vai perceber que, de fato, havia uma espécie de adiamento da resolução da crise. Então, desde os anos 70, a gente convivia com taxas de lucratividade mais baixas, né, produtividade mais baixa, e ao invés do enfrentamento dessa questão, você, de fato, exacerbava os mecanismos de crise, por exemplo, via endividamento, né? Expansão dos mecanismos de acumulação financeira, na medida, então, em que havia um cenário que era de intensificação da acumulação financeira, por outro lado, a acumulação produtiva muito estagnada, então a geração de emprego, né? A industrialização, os salários mais baixos, certo? E numa espécie de eterno adiamento da resolução da crise. Nesse sentido, então, por exemplo, se a gente for pensar, aquelas políticas, né, de juro baixo que vinham sendo feitas não ressoavam numa taxa de crescimento mais elevada, ou investimento, nem nada disso. Isso, obviamente, gerava consequências do ponto de vista da concentração de renda, do aumento do desemprego, né? Do aumento da dívida das empresas, muito forte, e principalmente, eu acho, no Estado, ou seja, o Estado que a gente viveu, o Estado de janeiro de 2020, né? Eu estou falando no mundo em termos gerais, no Ocidente, principalmente, era um Estado que não conseguia oferecer, né, as respostas e a saída para essa crise, e ao contrário, as políticas de austeridade intensificavam o corte de gastos na saúde, na ciência, né, portanto, na pesquisa direcionada aos estudos de epidemiologia e tudo mais. Ou seja, era uma situação muito precária. Nós não estávamos preparados como sociedade para enfrentar uma pandemia desse tipo. Por quê? Porque havia uma concentração de renda, uma eterna concentração, né, desses instrumentos de acumulação financeira, e o Estado extremamente precarizado. Bom, claro que isso tudo vai ter um impacto muito grande na resposta que todo mundo vai dar, né, ao vírus, e até mesmo em como esse vírus vai se espalhar e no número de mortes que ele vai causar, e o quanto a economia vai sofrer com relação a isso. Ou seja, a questão econômica mais estrutural, ela está totalmente ligada aos impactos que o vírus vai causar, né? Nesse ponto específico do capitalismo contemporâneo, destacando o quanto os estados estavam pouco preparados para fornecer uma resposta, né, a tudo que está acontecendo. Então, a preocupação, por exemplo, no primeiro momento da Inglaterra, do governo da Inglaterra, não era de fazer o lockdown, né? Vamos seguir. Outros nos Estados Unidos também chegaram a falar, é bom mesmo que haja até mesmo a morte de pessoas idosas, porque isso vai resolver um certo problema, ou seja, de lucratividade. Enfim, a resposta muito demorada, eu acho que vai muito nesse sentido. A preocupação era muito mais os impactos econômicos e não, digamos, né, não fazer com que isso repercutisse numa resposta estatal. Ô Val, posso fazer um Oi. comentário? Diga. É super interessante o que você está dizendo, porque, na verdade,
todo o debate econômico do momento é sobre o impacto do coronavírus na economia, né? Ou seja, o quanto essa pandemia vai impactar o crescimento, vai impactar as contas públicas, e você inverteu completamente o problema, né? Ou seja, na verdade, como é que a crise econômica que nós vínhamos acumulando impactou completamente a resposta que a gente deu ou não deu à crise do coronavírus. É super legal isso. Eu acho que aí vem uma coisa que é o seguinte, você tem uma gestão, digamos, da crise, né, muito complicada, porque você tem, de fato, estados que não estavam preparados para isso, e uma estrutura social muito precária. Aí, quer dizer, então eu acho que a ideia é um pouco inverter, mas é lógico, né, que é o meu segundo ponto, que os efeitos econômicos da crise também serão maiores ou piores, dependendo também dessas condições que eu falei antes. Então, o que está acontecendo agora? Mas antes de você entrar no seu segundo ponto, eu só queria comentar o seguinte, que essa sua forma de ver o problema, né, ou seja, como é que a economia que está absolutamente ligada à capacidade do Estado reflete nas respostas que foram possíveis dar, que foi possível dar para essa pandemia, que vai ter efeitos completamente diferentes. Por exemplo, na Ásia, você tem situações muito claras de controle rápido da pandemia, de baixa mortalidade, relativa à baixa mortalidade, né, que é um cenário totalmente diferente da Europa, né, que viveu, porque vinha acumulando uma crise, um desmonte do Estado, então acumulou uma crise muito mais aguda. A situação dos Estados Unidos, que é absolutamente catastrófica para as próximas semanas, sem falar na América Latina e na África, que são as duas regiões, né, quando a gente pensa globalmente, do ponto de vista geopolítico, são as duas regiões mais fragilizadas pelo neoliberalismo. As notícias que chegam do Equador hoje, né, dos mortos sendo abandonados nas ruas, é uma coisa absolutamente assim, catastrófica, né? Não tenho nem palavras para descrever. E, em geral, a gente enxerga isso realmente, né, como algo que seria inevitável, que é um dado da natureza, não tem muito o que fazer, e, na verdade, não, a gente poderia ter se preparado, né? Então, antes de você passar, eu queria dizer que essa sua forma de enxergar nos permite explicar as diferenças. Antes, eu sei que a Fer deve estar doida para falar, eu já vou te passar a palavra, Fernanda, só para... Não? Tá bom. Mas só para dizer que só para pontuar isso, porque eu achei muito interessante a maneira como você inverteu a questão e o potencial explicativo que isso tem para as diferentes regiões do mundo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é óbvio que, né, a gente aqui tem toda uma discussão também dentro do campo da biologia, da epidemiologia, de uma dinâmica, né, aí do vírus, mas assim, certamente eu acho que a questão atual ela abre um debate muito interessante sobre o capitalismo contemporâneo, o papel do Estado, né, e tudo mais. E aí, assim, eu queria, quer dizer, continuando, ressaltando também, né, nessa linha, os dados econômicos são estarrecedores sobre o que pode acontecer daqui para frente. Eu fui estudar, fiquei deprimida, porque todos os cenários, né, as organizações internacionais, o FMI, as projeções são muito ruins. Então, as projeções são de baixo crescimento da economia mundial esse ano são muito ruins. Assim, chega no os números apontam 2,5% ou até menos, né? Que já seria considerado uma recessão para a FMI. Você tem um choque de oferta, né? Muito grande, porque a interrupção de produção, interrupção de investimento, isso tem uma repercussão fortíssima nas cadeias de valor globais. Nós sabemos que hoje em dia tudo é produzido a partir de produção que vem de vários lugares, então se para em um lugar, tem reflexo em outro lugar. Você tem um choque de demanda também muito grande, porque as pessoas não estão gastando, obviamente, não estão viajando, não estão consumindo. Então, os agregados, né, a demanda agregada, ela tá tudo, os componentes estão todos caindo. E isso é muito ruim para o crescimento econômico. Ou seja, são vários elementos que contribuem para a queda do crescimento econômico, com todos os impactos que a gente sabe em termos sociais, de desemprego. E também o choque nos mercados, né? Nos mercados financeiros, porque há essa tendência para uma fuga mais para liquidez
Então, você tem, por exemplo, a fuga, né, de ações, e a gente já vinha num cenário de crise, né, que aconteceu em meados de maio, uma queda das bolsas, acentuada pela queda do petróleo. Então, há uma movimentação também de fuga de capitais, por exemplo, do Brasil. Isso tudo combina para um cenário muito ruim, né? Muito ruim, em que todos esses elementos de crise anteriores, né, do ponto de vista das bolhas financeiras, da quebra de empresas, podem, de fato, exacerbar ainda mais a questão. Então, assim, o que acontece é que o que está se discutindo hoje, né, vai ser uma curva em V, né, como foi em 2008, então vai cair, mas depois vai voltar. Ou então vai ser uma curva em U, que vai ser uma crise muito profunda e demorando para voltar ao crescimento econômico. E até mesmo, eu li um texto do Roubini, né, que fala de não é nenhuma curva, né, um I, ou seja, é um negócio que seria para ele pior do que a crise de 29, em termos de queda de produção, desemprego. Então, o cenário é muito ruim, assim, é muito ruim. Mas o que acontece? O quanto é ruim se discute agora, né? O quanto pode ser ruim também vai depender das respostas políticas, claro, né? Ou seja, essas respostas, primeiro, precisa ser uma resposta que leve em conta a proteção da saúde, da vida das pessoas, né? Muito, muito além de pensar o crescimento e tudo mais, é uma gestão que faça com que as pessoas realmente fiquem saudáveis. Essa deveria ser a prioridade. Com relação à economia, eu acredito que tem que haver uma continuidade de políticas que venham sido feitas antes, né, de taxa de juros mais baixas, política monetária mais frouxa, mas o papel da política fiscal é muito importante. Por quê? Porque essas políticas, a questão do juro baixo já não estava adiantando, ou seja, por aquelas questões estruturais que eu falei antes, os créditos, o juro baixo, fluía tudo, de certa forma, para o sistema financeiro, ou para um tipo de indústria que gera pouco emprego, né? Então, agora, mais do que nunca, a política fiscal tem um papel muito forte de tentar reaquecer a economia e manter, tentar evitar a crise. Para quem não entende, explica o que é política fiscal. Eu acho que não, digamos assim, os não especialistas. A política de incentivo, digamos, do tipo keynesiana, né, vai muito nessa linha de política monetária mais frouxa. Investimento do Estado. Isso seria política monetária, um juro mais baixo, um crédito e tudo mais, que já vinha sendo feito antes, certo? Uhum. Que não estava adiantando muito, de certa forma. O que eu acho que agora seria o momento de uma política fiscal mais ampla, ou seja, investimentos, política de renda, a renda mínima universal, eu pelo menos entendo dessa maneira, ou seja, formas de fazer com que você tente resolver o choque da demanda, por exemplo, e o choque da oferta, para que o crescimento não abaixe muito. Então, seria o Estado atuando de forma a incentivar a economia. Isso já está sendo feito, claro, em vários países, mas o quanto isso vai ser possível vai ser muito importante para que a economia consiga voltar ou tentar voltar para o patamar, entendeu? Deixa então, eu queria... vai lá. Não, só porque eu já estou fechando já, só mais um ponto que eu queria complementar, que é o seguinte, agora todo mundo, né, Fernanda deve comentar sobre isso, todo mundo virou keynesiano, não, o Estado tem que gastar, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou no sentido, eu quero aqui, né, polemizando a questão, ou ponderando, dizendo o seguinte, eu acho que a gente está vendo uma crise muito profunda, e é óbvio que qualquer política é bem-vinda, de renda universal, uma política fiscal, mas é o momento também da gente parar e rever até que ponto, né, recolocar as coisas como elas estavam, do ponto de vista de um sistema capitalista, não vai resolver muito. Por quê? Porque vamos voltar a uma situação também de crise, de desemprego, e talvez colocando em movimento todas essas contradições.
Então, eu acho que também é o momento de repensar tudo, digamos, repensar a própria forma de organização da sociedade e do próprio regime capitalista, quer dizer, até que ponto esse sistema ele é aquele melhor, né, para nos proteger e nos resguardar diante de um fenômeno como esse. E por que eu estou falando isso? Porque tem um elemento muito importante que eu acho que, por enquanto, ainda não está se falando muito, mas que dialoga com aquele meu primeiro ponto sobre o vírus e a sociedade, que é a questão ambiental. Ou seja, por que os vírus aparecem? Né? Por que as epidemias surgem? Acho que eu estou longe de ser especialista nisso, mas algumas coisas que eu li discutem muito, por exemplo, como a nossa forma de organização produtiva, o agronegócio, a indústria alimentícia em larga escala, a produção, né, de alimentos e que coloca animais convivendo no mesmo ambiente, o desmatamento causado, né, pela produção em larga escala, esse impacto ambiental do capitalismo na sociedade tem muita relação com uma ruptura de uma série de ecossistemas e da vida animal. E isso a gente queria fazer um programa aqui sobre isso. Sim, a gente quer fazer um programa aqui sobre em relação isso. Com o surgimento desses vírus. Então, vejam, a questão da China é muito séria também, da discussão sobre os mercados molhados, porque os animais convivem, são abatidos. É uma questão importante, mas também é importante entender a cadeia de produção de alimentos, como os animais são tratados, como o capitalismo nos coloca diante de um processo produtivo alimentar muito grave. Isso não é só na China, embora a China esteja caminhando um pouco para isso, isso é uma pena, porque, né, é uma contradição muito grande. A China vai, né, se baseando na indústria muito ocidental, mas é um problema dos Estados Unidos, é um problema mundial, ou seja, como a nossa ação no meio ambiente, né, o capitalismo e a produção industrial em larga escala gera efeitos de aquecimento global, mas também de transformação de ecossistemas que... Então, por isso, para fechar, né, eu acho que talvez essa crise que a gente está passando certamente vai ter repercussão no nosso comportamento, na nossa forma de ver o mundo, né? Muitas coisas. Mas eu acho que também é o momento da gente refletir sobre o sistema que a gente vive. Quer dizer, até que ponto, né, a nossa organização econômica material ela não está respeitando, né, digamos, a natureza e não está dando conta dessas contradições que são exacerbadas por uma situação como essa. Bom, tá. É isso, fechei. Obrigada, gente. Obrigada, Val. Eu queria, então, depois desse panorama, e antes da gente passar para as minhas perguntas e para as perguntas do público, que o pessoal já está assim, gente, quando vai abrir para as perguntas? Quando vai abrir para as perguntas? Então, eu queria passar para a Fernanda fazer aí um apanhado geral também sobre o que ela entende dessa discussão, como é que ela está vendo o debate sobre economia e pandemia. Bem, primeiro, boa tarde, Val, boa tarde, Maria, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa transmissão e que depois vão assistir esse vídeo que vai ficar disponível aí na página da DEA. Parabenizar a DEA pela iniciativa, né, de promover essas atividades agora semanalmente, né? Semana passada eu acompanhei do começo ao fim, né? Foi super bom, super informativo e hoje eu acho que nós vamos na mesma direção. Eu não poderia concordar mais com a Valéria, né? Então, eu quase que peguei meu banquinho e vou para casa, porque a Valéria já passou por todos os temas que eu julgo relevantes, mas aí eu vou dar destaque, principalmente em algumas partes que a Valéria colocou, né? E finalizar com o ponto que eu acho que é o ponto da nossa dificuldade hoje, em termos de Brasil, de responder ao impacto da crise, né? Para começar, concordo totalmente com a Valéria, essa crise sanitária, né, desencadeada pelo coronavírus, né, pelo Covid-19,
ela acontece já num contexto que não era dos melhores, era um contexto de crise, e não era uma crise de ontem, é uma crise já de muito tempo, é uma crise sistêmica, né? Muitos estudiosos apontam que nós nunca superamos os efeitos da crise de 2008, né? E para além disso, né, a questão da própria dinâmica do modo de produção capitalista, que gerado, né, que gera e é alimentado pela máquina de desigualdades, né? E quando a esfera da valorização principal passou a ser a esfera financeira de maneira muito predominante, né, os efeitos sobre o lado real da economia, onde estão a maior parte das pessoas, né, onde as pessoas têm que ter emprego, têm que ter renda para sobreviver, né, isso foi gerando um caldeirão de problemas socioeconômicos muito elevado, né? Então, a crise sanitária ocasionada por esse novo vírus, ela já chega num contexto que não era nada favorável, né? Ou seja, apesar dela ter aparentemente uma aparência de ser um choque exógeno, né? Também como a Valéria colocou, na verdade ela não é um choque exógeno, né? É um tipo de choque que foi sendo criado pela própria forma como a nossa sociedade é organizada. A Valéria falou isso em vários momentos na fala dela, né? Então, não é um choque exógeno, é o que foi de certa forma, provocado, as condições para que isso acontecesse, que venham a acontecer mais casos como esse, elas estão colocadas, a não ser que a gente comece a reverter a forma como nós nos organizamos socioeconomicamente, né? E dado esse aspecto, né, estrutural, portanto, desse tipo de crise, né, ela se soma a uma outra crise que também já era estrutural, que era a crise de acumulação capitalista, né? E a crise de emprego, crise de desemprego, o aumento das desigualdades, que são temas que já estavam, né? Principalmente a questão da desigualdade, era um tema que já pelo menos desde o ano passado estava começando a figurar como os principais temas discutidos, inclusive por economistas ortodoxos, né? Que foi uma grande surpresa, né? Então, esse quase consenso keynesiano que nós estamos agora vivenciando nas últimas semanas, né? Ele já tinha sido antecedido também por um caminho de consenso, inclusive dentro da ortodoxia econômica, com relação à necessidade de nós levarmos mais seriamente em consideração a questão das desigualdades, né? Ou seja, de que as desigualdades elas não se resolvem sozinhas, são necessárias políticas direcionadas, ações direcionadas para sanar os problemas de desigualdade. Ora, essa crise sanitária que nós estamos vivendo agora, né, essa pandemia, ela só tende a aprofundar as desigualdades pré-existentes, né? Então, ela vem adicionar um quadro que já vinha assim, sendo historicamente construído. Então, nesse sentido, ela não tem muita novidade, né? É óbvio que é grave, é óbvio que ela causa uma incerteza ainda mais elevada, né? Mas ela vem somar uma situação que já vinha sendo historicamente construída, né? E aí a Valéria ressaltou um ponto que seria o ponto que eu queria destacar, mas agora nessa minha fala inicial, que é justamente a questão do Estado, né? Então, como bem a Valéria destacou, e a Maria também no comentário, né? O que vai diferenciar agora a capacidade de resposta que os diversos países vão apresentar com relação a esse impacto dessa crise, dessa pandemia, é justamente a força que os seus estados têm, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, a nossa vontade é de chorar, porque o que tinha de estrutura estatal foi sendo sucateada nos últimos anos, né? O que nós tínhamos de indústria também está se perdendo. Então, os caminhos, né, existentes, ou os principais instrumentos que nós poderíamos dispor nesse momento, que era ter um Estado forte, né, com instrumentos de alto alcance, né, e também uma matriz industrial que nos permitisse, né, ser menos dependente de insumos, né, nesse momento tão crucial, né, e também que permitisse que a gente reconvertesse essa matriz produtiva, esses elementos também não estão colocados, né? Então, a nossa margem de manobra, infelizmente, hoje, ela é diminuída, né? E ela é diminuída porque isso foi sendo construído ao longo do tempo. Ou seja, essa construção de um Estado mínimo, né? Ela foi sendo escolhida, né? Ou imposta, né? Se nós colocarmos uma leitura como 2016 como um golpe, né? Que é a leitura da qual compartilho. Então, essa tendência de desmonte do Estado, né? E portanto, de aceitação ao limite, né, do neoliberalismo,
né, isso foi fragilizando, né, a nossa capacidade de resposta hoje, em 2020, certamente. Né? Então, é esse ponto que eu acho que é importante destacar. Né? E essa ideia atual, né, de que estamos no consenso keynesiano, né, entre aspas, por quê? Né? Porque chegamos numa situação completamente limite. Né? Estamos colocando na mesa, né, ou as pessoas morrem, né? Ou as pessoas morrem contaminadas pelo vírus, ou porque o sistema de saúde não vai dar conta nem de atender, né, as pessoas que vão precisar de atendimento e que com atendimento não viriam a óbito, mas que podem vir a óbito porque não terão atendimento, né? E pessoas com outras patologias também não serão atendidas porque enfim, né? Então toda essa falta de estrutura que hoje nós temos para responder ao impacto dessa coronacrise, dessa nova crise, que se soma a uma crise socioeconômica, política, institucional, já de muitos anos sendo construída, a nossa capacidade de resposta ela foi violentamente diminuída. Né? Então, esse consenso de agora, de certa forma, ele se estabelece, eu imagino, né, por conta da gravidade da situação, porque agora a gente está colocando realmente em cima da mesa, olha, as pessoas vão morrer. Né? Não que antes as pessoas não morressem por outras causas, mas agora está ali, né? Tá batendo na porta de todo mundo. Né? Então, isso, de certa forma, funcionou, né, para forçar esse consenso. Então, mesmo aqueles mais reticentes em aceitar a necessidade do papel do Estado como regulador, né, como coordenador para melhores resultados socioeconômicos, né, no modo de produção capitalista, mesmo aqueles começaram a ceder nesse argumento. Né? Então, agora não é incomum a gente assistir jornais como Jornal Nacional, Globo News, e tem ali, né, um monte de economista que há 2 semanas estava lá argumentando fortemente pela necessidade de promover reformas para aliviar as contas do Estado, argumentando pela manutenção da PEC do teto, que é uma questão, né, que foi uma medida institucional que certamente está contribuindo para o quadro que nós estamos hoje. A quantidade de desinvestimento que foi feita no SUS nos últimos anos foi violenta e isso vai fazer muita falta agora. Né? Isso nós vamos recuperar em 1 ou 2 semanas. Né? Isso é um processo de anos sendo construído. E agora a nossa capacidade de resposta pela estrutura que nós temos, né? Tanto produtiva, quanto a infraestrutura de saúde, quanto a capacidade de resposta desse Estado, foi sendo limada, né, nos últimos anos de uma maneira bastante abrupta. Né? Então, nós estamos numa situação bastante difícil. Então, Fernanda, eu queria aproveitar, a primeira questão que vocês já tocaram em certa medida, é que é muito estranho, né? Nós estávamos há 2 semanas atrás, às vésperas da discussão de uma emenda constitucional da reforma administrativa, da PEC emergencial, que era para impor uma espécie de estado de sítio fiscal, ou seja, para economizar, o Estado ia ter que, para reduzir sua dívida, ia ter que tomar medidas absolutamente extremas. Né? E hoje, 2 semanas depois, 3 semanas depois, nós podemos assistir à aprovação de uma PEC, ou seja, de uma outra emenda constitucional, dessa vez do orçamento de guerra, que autoriza o gasto público. Ou seja, é uma reversão absolutamente radical, né, de perspectiva em relação, por exemplo, às contas públicas, ao peso. A primeira pergunta, vocês já tocaram em muitos pontos, mas antes de passar para o público, eu queria perguntar para vocês o que essa reversão tão rápida, né, de expectativas e de políticas em relação ao gasto do Estado, o que isso vai deixar como legado em termos políticos? Ou seja, como você vai poder justificar agora reformas, cortes tão radicais no Estado, como é a PEC, como é a emenda constitucional do teto, que é preciso dizer, é uma política única no mundo. Né? Acho que o Brasil vai enfrentar a crise do coronavírus com claro, né, se for aprovada a emenda do orçamento de guerra, de certa maneira tudo isso vai estar em suspenso, mas que seja. Como é que vai se defender políticas tão radicais de austeridade, de redução do Estado, de economia, né? Colocar a dívida como uma coisa tão assim importante a ponto de justificar o impeachment de uma presidente da República democraticamente eleita, se agora a gente vê que é possível desmontar isso com uma decisão política e sem grandes consequências dentro desse quadro, né?
Como é que você enxerga isso? Como é que vai ficar a defesa de políticas tão radicais de austeridade? Então, Maria, eu vou ser um pouco polêmica na minha resposta, talvez, né? Mas eu me sinto à vontade em fazer um pouco isso. Eu acho que a Valéria também falaria no sentido parecido, né? Mas eu tendo a dizer que o cinismo econômico não tem limites, né? Então, o cinismo dos economistas, ele pode não ter limites, né? No que sentido eu estou querendo dizer, né? Eu não duvidaria, né, que daqui a um ano, né, ou até menos, a pauta das reformas, a PEC emergencial, ela vai voltar, né? Que é o que nós estávamos acostumados há 2 semanas. Né? Então, esse contexto, né, de comoção mundial, esse contexto de pessoas morrendo, né, aos montes, sistemas de saúde entrando em colapso, isso criou, acho que, um ambiente de pressão moral mesmo, né, para que esse discurso fosse mudado. Né? Eu posso estar sendo muito dura, talvez, na minha observação, mas essa é a impressão que eu tenho. Então, tal como foi na crise de 2008, não demorou muito, né, para que o velho receituário liberal, neoliberal, voltasse a ser o grande consenso da narrativa e do debate do que a gente assistia por aí. Então, eu me arrisco a dizer, né, que não vai demorar muito, ou seja, no final desse ano, quando o impacto maior dessa pandemia for amenizado, as pautas vão voltar a ser as mesmas, infelizmente, a não ser que, né, eu imbuída de um grande otimismo, né, adoraria que isso acontecesse, que como resultado dessa coronacrise, né, a gente reveja mundialmente a forma como a gente se organiza socioeconomicamente, né, que a gente reveja as nossas prioridades, que a gente reveja o que realmente importa, né, que é o bem-estar social. Aí seria um outro contexto, né, seria o que o próprio Keynes diz, uma mudança de moralidade, né. Aí, se isso acontecer, aí pode ser que essas pautas, essa defesa por pautas de austeridade, que ela não retorne. Mas eu não duvidaria dizer que tão logo o impacto maior da crise, né, provocada pelo Covid-19, tão logo ele se amenize, que os mesmos discursos voltarão a ser os de sempre. Não, só complementando, concordo totalmente com a Fernanda. Eu até li agora uma economista que é o Michael Roberts, que é bem famoso, assim, também em inglês. Ele falou exatamente isso. Eu não duvido nada que daqui a algum tempo tudo isso possa passar, né, dependendo do impacto. Os economistas ortodoxos vão dizer que foi um choque exógeno, pronto, a gente fez o que tinha que fazer e agora vamos voltar à normalidade. Então, eu acho que isso é muito provável, né? É o mais provável de acontecer na medida em que a economia vá se recuperando. Então, infelizmente, então, né, a mudança dessa perspectiva de mundo, né, ela não é alterada, porque você tem interesses políticos muito grandes, né? Quer dizer, quem é que está operando essas decisões? São estados que estão sofrendo influência de grupos sociais, de frações de classe, que estão definindo o que está acontecendo. Então, você tem interesses muito grandes em dar continuidade desse modelo. E aí, para romper isso, talvez nenhuma pandemia dessa forma consiga, né? Então, mas vocês estão aí, você comentou desse economista que você leu, eu não discordo da avaliação de vocês, mas eu queria trazer um outro elemento para a discussão. Porque, na verdade, a gente está falando de um sistema, a gente pode trabalhar em vários níveis de análise. Se a gente trabalhar num nível que não é de estrutural, de secular, mas é de estrutural no sentido, no âmbito de décadas, nós estamos falando de um capitalismo hegemonizado pelos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar em termos geopolíticos, com as finanças norte-americanas cumprindo um papel central. Ontem eu estava lendo o Le Monde acompanhando um pouco o debate na França, e tinha um texto de um economista chamando a atenção para os impactos geopolíticos da tragédia ou da falência ou do fracasso completo
com o qual os Estados Unidos até agora está enfrentando a crise do coronavírus, sobretudo quando comparado à China, né? Então, inclusive, o panorama foi um gráfico que saiu ontem, não sei se vocês viram, do volume de crescimento de casos dos Estados Unidos, que é uma curva absolutamente mais aguda, mais rápida, mais exponencial do que foi na China, na França e na Espanha, na Itália, enfim, os Estados Unidos é o pior dos quadros. E o Trump demorou muito para reagir, o Estado norte-americano demorou muito para reagir. Por que eu estou colocando isso? Porque não dá para discutir o que vai acontecer do ponto de vista econômico, estrito sensu, se a gente não discutir o que vai acontecer do ponto de vista político. Então, a minha pergunta para vocês, particularmente para a Valéria, que ela trabalha muito, né, com essa questão geopolítica, é como é que fica? Os Estados Unidos e a China estavam num processo de tensão comercial, de tensão econômica, inclusive isso alimentou, né, interpretações conspiratórias, que são muito típicas desses momentos de crise aguda, de que o vírus teria sido fabricado em laboratório na China, uma coisa... Enfim, o ponto é, como é que você vê o impacto do coronavírus na tensão geopolítica e o contrário, né? Como é que essa disputa geopolítica vai impactar a questão do coronavírus? Então, acho que esse é um fator muito importante, né? Que eu não falei muito para focar na economia, mas eu acho que tem aí uma questão que é o seguinte, né? Dependendo da resposta que se dê nos Estados Unidos, nos países ocidentais, e até mesmo da resposta econômica, né? E como cada um vai sair reposicionado dessa coisa toda, isso pode ter um impacto numa espécie de crise ou questionamento da hegemonia americana. Eu não acho, quer dizer, eu não sei, acho que ainda é muito cedo para falar que isso tudo levaria a uma crise hegemônica dos Estados Unidos. Mas é fato que os Estados Unidos não estão se apresentando como aquele que responde, em termos de governança global, à crise. Ao contrário, né, eles estão mal conseguindo, pelo menos por enquanto, cuidar dos problemas. Enquanto que a China, com todas as controvérsias que são muito interessantes também de serem discutidas, né, sobre o Estado controlador, o papel da inteligência artificial, do Big Data, apesar dessa discussão toda, a China respondeu prontamente, quer dizer, por quê? Porque tem um tipo de Estado que é o Estado que se apresenta muito mais de maneira proativa, com planejamento. Então, acho que a China ela está tentando aproveitar esse vácuo, né, de governança global para agir. É uma crise de governança que atingiu os Estados Unidos, as estruturas né, da ONU que ele controla e a União Europeia, né, que sim. nessa crise sai completamente. Aí eu acho que depende muito da maneira também como a China vai responder à crise, como é que ela vai conseguir crescer menos, mas não tão menos assim, né? É muito interessante essa maneira como agora a China, as pessoas, tá todo mundo querendo comprar máscara da China, por quê? Porque no fim das contas, e aí, né? Não só, mas remédios. No fim das contas, a China já produzia muita coisa. E agora ela está nessa situação de eu vou fornecer para um, vou fornecer para outro. Eu não sei até que ponto isso vai definir uma mudança geopolítica, acho que é cedo para dizer. Mas um ponto que é interessante essa ação da China pode repercutir numa rediscussão do neoliberalismo, ou seja, dependendo da crise nossa aqui, e dependendo da nossa avaliação sobre como o Estado neoliberal foi incapaz, né, de responder, eu acho que a China pode ampliar sua influência na medida em que ela apresenta um modelo de Estado diferente, né? Uma resposta radical, porém muito mais voltada e direcionada para uma capacidade estatal. Aí eu acho que as coisas podem começar a mudar, né? Mais ou menos por aí. Tá.
Tá, antes de passar para a Fernanda, eu só queria chamar a atenção que o Arturo Guilhem Romo, que não foi nosso professor visitante no programa de Economia Política, está nos assistindo, mandou um oi, uma mensagem e disse que penso que tem duas opções que precisamos recusar: contratar mais dívida externa e aceitar financiamento do FMI. Enfim, antes de eu passar aqui para o público, eu queria fazer uma última pergunta para a Fernanda, que tem a ver com essa discussão sobre a China como fábrica do mundo, e com a dimensão geopolítica, mas que se liga diretamente, acho que a discussão que a Fernanda faz muito bem, que é sobre indústria e sobre industrialização. Então, o Brasil, assim que começou a crise, comprou 8 mil respiradores da China, um conjunto de insumos, particularmente máscaras, né, mas também medicamentos, outras coisas. Esse era um contrato firmado, né, no âmbito econômico, uma parcela já havia sido entregue, quando os Estados Unidos, assistindo ao aceleramento muito rápido da crise, mandou 23 aviões cargueiros buscar todo o estoque de produtos da China, e ontem o ministro da Saúde disse que as nossas compras caíram. O que, na prática, significa dizer que os Estados Unidos foi, com todo o seu poder econômico e infraestrutural, bélico, né, os seus 23 aviões cargueiros, e pegou todo o estoque. A minha pergunta para a Fernanda é o seguinte: havia, assim, dado o nosso desmonte da nossa infraestrutura industrial, que não é qualquer coisa, né? O Brasil era uma das maiores plantas industriais do mundo no começo dos anos 80. Um dos maiores parques industriais da América Latina. A gente era uma semipotência tecnológica, dominava várias tecnologias por conta da política industrial, política tecnológica, enfim. O Brasil hoje não teria capacidade de produzir esses insumos, esses respiradores, em próprio território nacional? Não seria um momento de se questionar essa dependência industrial e tecnológica que a gente tem da China, né, que é uma consequência de todo esse sistema econômico que a gente está discutindo? Ou seja, os países, por um lado, é interessante você pensar nas cadeias produtivas, mas, por outro, a gente se tornou, do ponto de vista industrial e tecnológico, muito dependentes uns dos outros. E nesses momentos de crise, isso passa a ser determinante. Então, como é que você vê isso, né? Será que o Brasil vai ter condições de enfrentar esse desafio e produzir esses respiradores em território nacional? As máscaras é mais simples, né? Mas os respiradores, particularmente. E qual é a consequência que isso terá para a nossa política industrial e tecnológica? Bem, eu quero só fazer um comentário adicional a partir da fala da Valéria, aí eu entro na pergunta. Claro. Né? Então, aí olhando o copo pelo lado meio cheio, que eu adoro fazer isso, né? Ser um pouco otimista, né? Então, desdizendo um pouco do que eu disse antes, né? De que o que eu acho que é o mais provável é que, passado o choque mais pesado dessa crise, né? Que emerja o velho consenso sobre do neoliberalismo, de Estado mínimo, de desmonte do Estado, etc., né? Pensando de uma forma um pouco mais otimista, né? E aí fazendo um pouco de exercício histórico e comparando um pouco desse nosso contexto atual com o contexto de pós-Segunda Guerra, né? Pode ser que haja aqui um espaço para uma construção de um novo modelo, né? Mais próximo ao modelo de estado de bem-estar social que foi o que construído no pós-Segunda Guerra e, no caso da periferia do capitalismo, da emergência de políticas desenvolvimentistas, né? E nesse sentido, né, como essa crise ela expõe, né, como a Valéria colocou muito bem na fala dela, a fragilidade no modelo neoliberal, né, ela colocou em cima da mesa, que foi um termo que eu usei anteriormente, né? Então, nós sabíamos todos que já é um modelo socialmente muito frágil, porque gera muita desigualdade, né? Mas agora é isso, as pessoas estão caindo mortas, pessoas próximas, né? Por mais, né, que esse impacto tenda a chegar principalmente nas comunidades mais pobres, né? Nas pessoas que já são mais fragilizadas socialmente, têm menos acesso a recursos, portanto, né, está recaindo sobre todo mundo, né? Todo mundo está sentindo o impacto dessa crise. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que esse choque ele desnuda, né, a fragilidade desse modelo. Então, isso pode criar um consenso social numa outra direção, né? E colocar aí a importância de ter, de fato, um Estado forte com instrumento
com uma boa capacidade arrecadatória, com uma boa capacidade de fornecimento de bens públicos, de saúde de qualidade, de educação de qualidade, ter meios para promover políticas afirmativas de combate à desigualdade, de proteção social, enfim, né? Pode ser que emerja um outro consenso nesse sentido. Então, quem sabe, né? Esse momento de crise pode, de fato, nos levar a uma outra nova forma de organização, que eu não sei se seria mais próxima de bem-estar social ou se seria uma forma que nós ainda não imaginamos, né? E aí, um pouco na pergunta que você faz, Maria, com relação à questão da indústria, né? Eu estava lendo nas últimas semanas alguns colegas escrevendo sobre isso, né? Sobre a possibilidade do Brasil fazer nesse momento reconversão produtiva, e qual é a complicação, né? Em que medida... Reconversão produtiva, ou seja, uma indústria passar a produzir respiradores. Isso, né? Que eu já vou comentar aqui que o Fernando Moura, que é nosso colega lá das Biomédicas, e eles são super especialistas nessa coisa de produção de equipamentos médicos. Daqui a pouco eu vou ler o comentário dele, mas manda aí. Não, legal. E aí, qual é eu diria que seria o contexto diferente, né? Eu fiz um comparativo agora com o contexto do pós-Segunda Guerra, ou até do pós-30, né? Que foi quando nós fizemos o deslocamento do nosso centro dinâmico de acumulação, né? Começamos ali a ter o nosso processo de substituição de importações, o nosso processo de industrialização. Uhum. O contexto é um pouco diferente em que sentido, né? No sentido de que nós precisamos de resposta para amanhã, né? Nós estamos numa situação que a resposta ela tem que ser muito imediata, né? E essas políticas de reconversão, né? Ou aqui até de substituição de importação, a gente não vai fazer de um dia para o outro, infelizmente, né? Então, a conta pela desindustrialização, ela vai ser muito cobrada agora, né? Então, nós estamos com poucos, pode ser até que tenha vontade, né? Vamos promover a reconversão produtiva. Pode ser até que a vontade apareça, que já seria um bom sinal, né? Mas não basta ter boa vontade, você precisa ter meios para fazer isso. Nós estamos num contexto que não está favorecendo, tanto internamente quanto externamente, né? O exemplo que você coloca na sua pergunta mostra que agora quem tem o recurso, dada a situação, vai segurar para si esse recurso, porque Exatamente. tem os seus problemas nacionais para resolver, tem os seus problemas domésticos para resolver, né? Então, insumos que nós precisaríamos para começar um processo, inclusive de PSI, de substituição de importação, que seja, eles não vão estar disponíveis, né? E quanto tempo a gente vai demorar para conseguir produzir em escala suficiente para não precisar de importação? Então, nós estamos numa encalacrada muito grande, né? Tem um dado que eu vi também essa semana, um dado que o Paulo Morceiro divulgou sobre o componente de insumos importados nesse tipo de equipamentos médicos que são agora necessários, chega a 50%. Então, assim, é muito elevado, né? A opinião do Fernando é exatamente essa. Desculpa te interromper, só para ler aqui, né? O Fernando diz exatamente isso. A gente pode conseguir, mas não na velocidade que precisamos. Deve ser pensado para o futuro próximo, talvez para o próximo ano. Agora não dá tempo de ajustar a indústria para o volume que precisamos. E assim, eu só estou lendo o comentário dele, porque como ele é da engenharia biomédicas, eles sabem muito bem a dificuldade que é produzir isso em escala industrial, né? Seria muito complicado, né? E aí, só para concluir, eu passo a palavra para a Valéria, né? Então, infelizmente, nós estamos no momento, né, que as soluções elas têm que ser muito rápidas, né? E nós, infelizmente, não temos, nesse momento, instrumentos suficientes para fazer isso. Então, nós estamos numa situação muito complexa. Mas aí, de novo, olhando pelo copo meio cheio, né? Que isso sirva de lição, né? Para também desnudar a fragilidade que é você ter uma matriz produtiva com pouca complexidade, né? A fragilidade... Deixa eu traduzir. Para um país, eu posso traduzir se você quiser. Pode traduzir. Você ter uma matriz produtiva, né? Uma diversificação produtiva baixa, né? Então, quanto mais a gente conseguir, né, satisfazer com a nossa produção interna as nossas necessidades, né, melhor.
Isso não quer dizer que nós temos que sempre construir economias autossuficientes, né? Mas elas têm que ser suficientemente diversas na sua capacidade produtiva. Porque nesses momentos em que para conseguir produzir respirador rápido. Exatamente, exatamente. Porque como o Fernando lembra aqui, ninguém vai conseguir importar respiradores agora. Não vai. E essa é a diferença vai ser a diferença entre viver e morrer, porque a questão do coronavírus é que ele congestiona o sistema de saúde, porque quem entra no respirador tem muita chance de sair, né? Mas o problema é que a pessoa fica muito tempo no respirador. Então, o ponto do coronavírus... 2, 3 semanas. Então, o ponto do coronavírus, por isso que ele é um vírus, e eu acho que a introdução inicial da Valéria foi feliz nesse sentido, porque é óbvio que ele é um vírus natural, mas as mortes que ele provoca são sociais, porque elas resultam da falta de equipamento, da falta de infraestrutura que a gente teria para salvar essas pessoas. São mortes evitáveis se a gente tivesse uma estrutura social, política e produtiva que fosse capaz de atender essas pessoas. Né? Exatamente. É a falta da capacidade de resposta, que foi bem o que a Valéria colocou na fala de abertura dela, é a falta da capacidade de resposta que hoje nós temos que vai determinar o tamanho e os impactos socioeconômicos dessa crise que nós estamos vivendo agora. Só complementar, sobre isso, eu acho que essa discussão é muito importante, quer dizer, a discussão da indústria, né, a importância da indústria, de como que ao longo dos últimos anos a gente foi, né, priorizando um tipo de modelo produtivo, né, focado na exportação primária, e o quanto estar preparado e munido de uma certa diversidade, né, industrial é muito importante. E modernização, acho que o caso, por exemplo, da Alemanha, eu acompanhei um pouco, é que eles estão tendo uma capacidade de resposta melhor, seja pela quantidade de leitos, né, de UTI, como por essa prontidão e capacidade de produção aí dos recursos necessários. Então, eu acho que, e o exemplo do Brasil, não sei se todo mundo acho que viu, né, o Roda Viva com o Átila, ele falou que acho que um colega dele estava produzindo o teste, mas faltou um componente importado e a coisa parou. Então, quer dizer, capacidade de produção de testes, nesse momento, é muito importante. Então, esse é um dos elementos, né, da China e também da Coreia, quer dizer, como é que você tem que ter um mínimo de uma indústria ali, né, preparada para isso, né? E veja, no Brasil a gente não está conseguindo fazer isso, ou seja, a gente está refém. Então, isso novamente recoloca a questão do modelo produtivo voltado para as pessoas, voltado para a preparação, uma capacidade de gestão também, né, que acho que essa é uma questão fundamental, como o Estado, em termos de gestão, está preparado para essas questões de pandemia e sociais. Porque só uma observação, Val, só desculpa te interromper, só para dar um dado que eu acho muito relevante nesse momento. Por exemplo, o Brasil, isso ficou muito claro na epidemia de Zika, por exemplo. O Brasil tinha um sistema centralizado de dados do sistema público de saúde muito eficiente num determinado momento. Né? E isso foi desmontado, justamente porque quando você estrangula os gastos públicos, você começa a cortar naquilo que parece menos importante. Por exemplo, o sistema de dados. E o que a gente está assistindo agora na crise do coronavírus no Brasil, e é uma situação muito estranha, é que existe uma subnotificação gigantesca. Então, as pessoas estão vivendo como se tivesse tudo normal, porque os dados, apesar da gente já ter 200 e tantas mortes, na verdade, esse número de mortes é muito maior. Né? O número de casos estão estimando que pode ser 10 vezes maior já. Então, assim, por quê? Porque nós não temos um sistema de dados centralizado, e que é muito importante para enfrentar esse tipo de crise. Então, que tem a ver com isso que você está dizendo, a capacidade técnica do Estado. Né? Mas só conclui porque eu já abri aqui para as perguntas, então... A Val conclui ou eu, Maria? Não, eu achei que é porque eu interrompi a Valéria.
Eu só não estou vendo as perguntas, então você vai ter que me falar. Não, eu que vou falar aqui, não, eu vou falar aqui, mas se você quiser concluir, não sei se eu te interrompi. Não, tá ótimo. Vamos responder o pessoal que deve estar aí querendo. Não, aí aproveitar um pouco do gancho do que a Valéria falou, né? O Átila também, essa semana, ontem ou anteontem, destacou que um dos amigos dele, que estava envolvido na pesquisa, né, sobre o Covid-19, perdeu a Bolsa CAPES. Então, esse é um outro dado de chorar nesse momento, Eu né? fiquei chocada com isso no Roda Era justamente o momento para investir pesadamente em ciência e tecnologia, né? E munir os nossos pesquisadores, nossos cientistas, né, de recursos, né, nesse momento. E, de novo, né, estamos indo na direção contrária. Né? Então, algumas medidas importantes foram sendo tomadas, né? A questão da renda básica emergencial, eu acho que é um grande ganho, né? Ela vai, no mínimo, permitir com que os efeitos deletérios da crise sobre o desemprego, né, que vai ser pelo menos diminuído, né? O impacto da queda sobre a renda e do emprego vai ser diminuído, não vai ser resolvido, mas ele vai ser diminuído. Então, já foi um ganho, pelo menos, né? Já é alguma coisa, mas a minha pergunta é suficiente. Como não tem nenhuma pergunta, pelo menos por enquanto, tem comentários, mas acho que tem uma pergunta assim da Laura que eu já vou ler. Deixa eu só abrir aqui. Mas já que você tocou na renda mínima, eu tinha uma pergunta, mas acho que eu vou deixar para o final, que é sobre a questão da renda mínima e a transição social, porque vocês são economistas, mas eu sou socióloga, então eu estou pensando em modelos de sociedade, né? Que obviamente tem uma dimensão econômica. Mas antes de eu passar, tem uma pergunta aqui da Laura Alves, da Laura Pena Alves, né? O governo federal está deixando parte da população em pânico em relação às questões econômicas para convencer as pessoas a não cumprir a quarentena. Qual vocês acham que seja a melhor forma de argumentar com as pessoas nesse sentido? Eu acho que o que ela quer dizer é o seguinte: em parte, a demora do governo de implementar tem a ver com questões técnicas, né? Ou seja, por todo esse desmonte do Estado que a gente está, né, discutindo, parte dos cadastros, do pessoal técnico, porque vou emendar aqui numa outra questão que o Fernando Moura colocou, porque a gente está falando dos ventiladores, mas não basta ter ventiladores, você precisa ter as pessoas que são capazes de operar esses ventiladores, né? Os intensivistas que trabalham em UTI, que também dependem de formação de quadros, de investimento do Estado. A mesma coisa, né, não só para a área de ciências exatas, mas também das ciências naturais, dos gestores públicos. Né? Então, a gente acabou de ver uma portaria do Ministério de Ciência e Tecnologia que excluía as humanidades das áreas estratégicas, as ciências sociais e as humanidades. Essa portaria acabou caindo por pressão, mas isso mostra uma concepção totalmente equivocada de que você precisa das pessoas das engenharias, ciências exatas, ciências naturais, e que as ciências sociais são absolutamente desnecessárias, o que não é verdade. Né? Sem as ciências sociais, você não vai, sem os gestores públicos, enfim, né, os economistas, os sociólogos, você não consegue enfrentar o problema de como fazer os R$600 chegar na mão das pessoas. Isso depende de cadastros, depende de teorias, né, de conceitos e de técnicas e tecnologias sociais. Então, tudo isso para dizer que a pergunta da Laura, se eu entendi bem, é que essa dificuldade de fazer o dinheiro chegar rápido na mão das pessoas não tem só limitações técnicas, embora tenha também, mas tem um sentido político, ou seja, do governo pressionar as pessoas para voltarem logo ao trabalho. Como é que vocês enxergam isso? Quer falar, Fernanda, você? Pode começar. Não, eu acho assim, essa questão, para mim, assim, da postura do presidente é muito complicada, porque o fato é que não adianta nada você produzir, sendo que as pessoas vão morrer, né? Primeira coisa. Eu sei que parece um pouco simplista, mas eu vejo nesse sentido. E vão ficar em casa de qualquer jeito. Vão ficar... E por medo vão ficar em casa de qualquer jeito. Se todo mundo, o mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, todos os países estão fazendo controle porque já está provado o efeito disso na vida das pessoas, eu acho que a questão é proteger a vida das pessoas.
E é claro que existe aí, então esse é o primordial, deveria ser o primordial para qualquer governo. Mas é óbvio que isso aí tem uma discussão econômica muito forte, né? Porque o impacto vai ser grande, não é só no Brasil, vai ser no mundo inteiro. O choque de oferta, enfim. E aí eu acho que vem a ideia de você responder a isso, né? Com as políticas fundamentais nesse sentido. Eu acho que seria fundamental ter um governo que estaria muito mais pronto para lidar com essa crise. Por exemplo, do ponto de vista distributivo, né? Porque os empresários, eles pressionam para a continuação da produção, mas eles não estão dispostos também a bancar, até o momento, uma espécie de financiamento para que as pessoas possam ficar em casa. Quer dizer, tem uma questão distributiva também que é muito interessante e muito importante nesse momento, que eu acho que seria um argumento fundamental. Olha, agora não tem opção, o momento é de parar. Como nós vamos tentar reverter os problemas econômicos com a parada? Através de políticas, de uma gestão que passa também pelos empresários, né? Passa também pela sociedade e entender que não tem muita opção. Então, agora é preciso criar políticas para manter as pessoas com a renda, né? E fazer com que esperar que essa pandemia passe. E eu não vejo no Brasil os empresários muito interessados nesse sentido. Eu acho que eles acham muito mais interessante colocar a vida das pessoas em risco do que abrir mão da sua lucratividade. Então, isso de uma, como é que a gente poderia dizer? É muito Perversidade. é É perversidade. indecente. É indecente. É tão interessante. Eu vou fazer um comentário sociológico. E é óbvio que a pessoa que está ali, né, trabalhando e que não vai trabalhar, é óbvio que ela vai sofrer. E é aí que entra uma capacidade de responder a isso, né? E que é do empresário e do governo. É um problema real, mas é um problema que, por enquanto, não tem outra saída. Porque se você sair, você pode ser contaminado. Eu quero só eu preciso fazer um comentário, porque nessa história de pandemia, eu reli, né, um livro muito clássico da sociologia brasileira que chama da historiografia da sociologia brasileira, que chama Revolta da Vacina, que é a primeira revolta urbana da história do país e que tem a ver com uma pandemia de varíola que aconteceu no começo do século. Por que me chama muita atenção esse livro? Porque e para esse debate, porque qual era a grande questão? Você tinha que vacinar a população para, entre aspas, preservar a mão de obra, né? Que é toda aquela interpretação Foucaultiana da saúde como preservação da capacidade de trabalho. E, no entanto, bom, as pessoas se revoltaram por N razões que não vem ao caso, que tinha a ver com uma política de segregação urbana e tal, e a resposta do Estado foi uma política de repressão indiscriminada, né? Você não punia os que se envolveram na revolta, você punia indiscriminadamente todos aqueles que não tinham emprego, que não tinham casa, deportando essas pessoas para o Acre, muitas delas em condições subhumanas, e morreram. E a conclusão do livro é que no Brasil, por conta, e ele está analisando o período imediatamente posterior à escravidão, né? Você tem no Brasil uma política quase instituída de invisibilização da morte daqueles setores mais frágeis. E isso tem a ver com algo que está sempre permeado nas nossas análises aqui, é porque sempre morre muita gente no Brasil por conta do estrangulamento do sistema público de saúde, né? As mortes de dengue, as mortes totalmente evitáveis, mas elas não eram tão visíveis quanto a morte do coronavírus, porque ele não escolhe classe social, pelo contrário até, né? Ele chegou pelas classes mais altas no país. Então, eu acho que é um momento que talvez, justamente por essa especificidade, a gente repense as mortes evitáveis, né? E essa política de deixar morrer aqueles que socialmente não importam, né? Eu acho que talvez seja uma oportunidade da gente questionar isso. Feira, não sei se você quer falar, mas tem várias perguntas. Eu só quero fazer um comentário muito breve sobre essa suposta escolha entre viver ou morrer de fome, né?
que é no mínimo perverso apresentar a escolha dessa forma, né? Porque aí a gente precisa pensar, a primeira pergunta que se faz, né, é para que serve a economia, né? A economia serve para melhorar a vida das pessoas, né? É para isso que ela serve, e não para dispor da vida das pessoas para que os índices econômicos sejam melhores, né? Então, essa é uma reversão de valores muito séria, muito indecente, que foi a palavra que eu usei um pouco antes, né? E já que eu estou usando muito essa palavra hoje, né? Esse momento que nós estamos, né? Mais do que nunca, desnuda a luta de classes, né? Coloca em evidência que nós temos classes muito diferentes, com possibilidades muito diferentes. E aí que entra o papel do Estado para garantir as condições para que a gente passe por esse momento, que é um momento de risco de vida de muitas pessoas, né? E consiga se reconstruir depois, né? Então, é fato que os índices econômicos vão cair, isso está dado, né? Isso vai acontecer, inevitavelmente, mas nós temos que passar por essa crise, né? Evitando mais mortes. Esse é o ponto. Né? Essa é a prioridade no momento. E, para isso, a gente precisa garantir condições para que isso aconteça. Né? Daí que a capacidade de resposta do Estado, de novo, aparece aqui como a principal variável que vai determinar o quão melhores nós sairemos, ou o quanto menos piores nós sairemos desse contexto. Desculpa que eu tentei te interromper, mas é porque a pergunta do Fábio Menezes vai muito nesse sentido. Né? Ele pergunta sobre se existe uma possibilidade da gente responder a essa crise coordenando esforços do Estado sem a participação do governo federal. É uma pergunta mais para cientistas políticos e gestores públicos, mas eu acho que seria interessante pensar, ou seja, existe uma possibilidade de responder a isso sem uma coordenação do governo federal? Vocês acreditam nisso? Eu posso depois dar minha opinião. Assim, eu acho... Não, rapidamente, assim. Posso falar? Pode. Eu acho que, assim, pelo que eu estou vendo, isso está acontecendo. Os governos estão respondendo na medida do possível. Talvez não, obviamente não é da melhor forma, mas eu não sei. No Brasil, a impressão que eu tenho é que essa ausência de uma gestão federal tem feito cada um meio que agir ali. E o lockdown, ele está acontecendo. Então, em São Paulo, por exemplo, eu sinto que né, a quarentena tá funcionando, pelo menos onde a gente sabe. Em outros estados, não. Isso é um grande risco. Por exemplo, em Minas, eu sei que até poucos dias atrás a quarentena não está acontecendo. Assim. Tem poucas pessoas que estão respeitando. Isso gera toda uma confusão, né? E eu acho que aí vem a nossa posição horrível de ter, né, na presidência da República, alguém que, de fato, não está comprometido com nada disso. Fernanda? Não, eu ia falar no mesmo sentido, né? É importante que governadores e prefeitos, né, nesse caso, tenham tomado iniciativas mais responsáveis, né? Mas é certo que você ter um desvio de comunicação a partir do principal poder, né, de coordenação do país, isso dificulta e muito, né, o enfrentamento desse contexto. Então, é possível, né, fazer políticas de contenção, mas certamente com um potencial de efetividade diminuído por conta do principal poder de coordenação não estar ajudando nesse sentido. Né? Vocês deram a resposta que eu daria, né? Eu acho que sim, em alguma medida até isso está sendo feito, mas o limite para isso, ainda mais com a nossa estrutura de Estado, que é muito federativa, que a União tem um papel muito grande, fica com a maior porcentagem dos estados, organiza uma série de processos, a capacidade disso é muito difícil, né? Tem aqui mais algumas perguntas. A gente sempre trabalha com né, 1h30 de programa, às vezes um pouquinho mais. Então, eu vou fazer mais algumas perguntas e a gente... O Dario Silva pergunta, né, como pensar uma reestruturação da indústria nacional, ou seja, uma reindustrialização, se as condições de acumulação, as estruturas de mercado, os grandes oligopólios transnacionais e a subordinação das estruturas
deixa eu só ver aqui, peraí, das estruturas de produção à lógica financeira, ou seja, a pergunta dele é como é que pensa uma reindustrialização em contexto de financiarização? É possível, e continua, é possível pensar uma reindustrialização no Brasil periférico dependente de capital e tecnologia? É que essa pergunta do Dario é uma tese, né? É a tese dele, né? Aliás, a tese dele, né? Que, aliás, eu participei da qualificação e estava excelente. Mas é uma... é um mestrado, mas é que a gente pensa que é tese, que é muito boa o trabalho dele. Pensando para o contexto que nós estamos, né? Eu acho que o termo adequado não é nem reindustrializar, é converter o que tem. Quer dizer, trabalhamos com o que temos, né? Infelizmente, o que temos não está tão bom assim. Então, a nossa capacidade de resposta aqui, ela vai ser diminuída. Agora, pensando num prazo mais longo, né, de pensar numa perspectiva de reindustrialização, né, eu diria que se nós quisermos fortalecer a nossa economia enquanto país, né, enquanto planos de desenvolvimento, esse será um movimento bastante importante, né? De nós nos reinserirmos na cadeia global de valor de uma forma um pouco melhor, um pouco mais virtuosa, participando de atividades produtivas que nos tragam mais ganhos, né? E mais possibilidades de atuação para dentro do país, né? Então, para longo prazo, sim, né? Agora, no contexto de financiarização, é lógico que isso ganha um grau de dificuldade elevado. Daí, de novo, a gente volta para o começo da nossa conversa. É uma questão de Estado. É uma questão de prioridade, é uma questão de planejamento estratégico. Se nós não tivermos... escolha política. Se nós não tivermos um Estado, uma estrutura, né, um conjunto de planejamento, de programas de desenvolvimento que tenha isso como objetivo, né, que seja esse o objetivo, isso não vai acontecer naturalmente de jeito nenhum. Porque todos os mecanismos existentes hoje, né, nos levam para o caminho que nós estávamos indo, que é o da reprimarização. Né? Então, inclusive tem uma pergunta que desculpa te interromper, porque eu preciso emendar. Complementar essa não? Não pode, é porque a pergunta aqui é muito colada. Tá. Eu acho que vai. Posso fazer? Porque o que o Fernando Moura pergunta tem a ver com a reprimarização? Se existe alguma política sendo pensada no Brasil para o acesso aos alimentos? Por quê? Porque se os preços subirem no exterior, o Brasil, o que vai impedir os produtores nacionais de exportarem essa produção? Eu acho que é uma pergunta super interessante que tem a ver com essa questão da forma como o Brasil se insere na economia mundial, que durante um tempo foi, pelo menos até os anos 80, né? Nós tentamos trabalhar entre 30 e 80 para nos industrializarmos, então não nos limitarmos a exportar alimentos, como a gente fazia até 1930, então a gente teve esse esforço de industrialização, e de lá para cá a gente vem se reprimarizando. Eu estou fazendo esse comentário porque tem muita gente assistindo que, para nós, esses processos são muito óbvios, mas para as pessoas não são, né? Então, como é que o Brasil fica nesse atual contexto, onde a nossa principal atividade econômica voltou a ser a exportação de alimentos, né? Como é que a gente fica se os preços subirem e esses produtores quiserem simplesmente exportar? Então, eu queria somar essa pergunta que tem a ver com a questão do Dario. Então, eu acho que esse debate, né, sobre reindustrialização é muito complexo, né? Como vocês disseram, acho que a gente ficaria um tempão falando sobre isso. Mas, assim, algumas impressões que eu tenho é que eu concordo com a Fernanda, eu acho que tem muito a ver com a criação de um Estado voltado, né, para um projeto de industrialização, descobrindo nichos possíveis, potenciais inserções, mas ao mesmo tempo eu acho que tem questões bastante estruturais nesse debate, que a financiarização é um ponto importante, mas não é o único, quer dizer, tem toda uma questão hoje em dia de uma própria mudança na questão, como é que eu poderia dizer, produtiva e social, ou seja, a própria indústria em muitos lugares está diminuindo, né? Então, é uma expansão do setor de serviços, é uma expansão de empregos que não necessariamente estão ligados à indústria. Então, a questão da tecnologia, da transformação tecnológica, também é muito importante ser considerada quando a gente faz o debate de reindustrialização.
porque essas coisas todas estão mudando muito rápido, né? E para pensar uma estratégia de modernização nacional, acho que vale muito pensar nas contradições ligadas ao predomínio da hegemonia financeira, mas também uma discussão sobre as transformações produtivas e tecnológicas no mundo. Porque o que eu estou querendo dizer? Todo o Ocidente está enfrentando um problema de industrialização, né? Porque, obviamente, aí eu acho que isso está ligado ao famoso deslocamento produtivo, né, para a Ásia. Na China tem um monte de indústria, gera um monte de emprego, então lá esse problema não está colocado. Mas, ao mesmo tempo, no Ocidente, lá tem vários outros problemas, né? Mas esse talvez não. Mas no Ocidente, sim, há uma mudança, né? No mundo todo há uma mudança produtiva, há uma transformação do ponto de vista tecnológico que recoloca o debate sobre reindustrialização. Acho que o desafio é modernizar a economia, né? Criar mecanismos de aumento de renda interno, aumento de salários, e aí também pensar em como isso está ligado à indústria ou ao serviço ou vários outros tipos. Então, esse é um ponto importante, assim. Sobre essa questão dos preços, né, eu acho que aí também passa por essa questão da capacidade do Estado de fazer alguma coisa em termos de gestão e coordenação, assim. Depois que eu publiquei o texto lá sobre as medidas da China e depois eu acabei lendo outras coisas e o que aconteceu lá também foi que o Estado começou a controlar o preço dos alimentos. Como controlamos o preço do álcool em gel, né? Para que não houvesse impacto, para que as pessoas pudessem ter a oferta. Então, veja, isso é muito complicado. Talvez isso, obviamente, num estado diferente da China, isso nunca vai acontecer. Mas, e óbvio que lá também, como eu disse antes, essa atuação estatal, ela é super controversa, porque aí tem todo o debate sobre o Estado autoritário, mas é para a gente pensar, aqui a gente não tem regulação, né? O capitalismo de livre mercado tem pouquíssima regulação nesse sentido. Qual é a capacidade do Estado em responder a essa gestão da crise do ponto de vista de preços, de oferta de alimento? É muito pequena, eu diria, né? É muito difícil, vai ser muito difícil enfrentar esses interesses, né? Então, Fernanda, o que você acha? Acho que é pensar, mais uma vez é o que eu digo, nosso modelo, não só o nosso Estado, mas o nosso modelo socioeconômico capitalista é o melhor para responder às necessidades da população? Eu não acho que não. E essa crise, ela está mostrando que não é mesmo, né? Não é mesmo, e pode ser que existam outros, né? Pode ser que existam outras formas de produzir e se organizar que não é essa que está colocada. Eu já quero voltar nesse assunto para a gente ir terminando, mas eu queria ouvir a Fernanda. Fernanda, você acha que existe, até pela gravidade da crise que a gente está assistindo, né? A gente já viu o Estado de São Paulo controlando o preço do álcool em gel. Você acha que o Estado pode controlar o preço dos alimentos e pode impedir exportações nesse momento para garantir a segurança alimentar? Olha, eu não sei qual que vai ser a capacidade de resposta do nosso governo, né? Mas na linha do que a Valéria está dizendo, né? Poderia ser um caminho a pensar possível se necessário. Mas eu tendo a achar, assim, né? Falando de uma maneira bem leviana, né? Bem chutando alto, né? Que a nossa possibilidade de entrar num processo inflacionário, inclusive de alimentos, nesse momento, é muito baixa. Porque nós estamos num momento de baixa econômica, né? Então, mesmo nesse contexto, eu tenderia a achar que o impacto sobre o preço dos alimentos não seria relevante. Mas mesmo relevante. Internacionalmente, não pode ter uma demanda? Uma demanda internacional? É que os principais produtos de exportação do Brasil de alimentos, né, é soja, laranja, enfim, né, são a nossa parte de cesta básica essencial acaba sendo satisfeita por uma produção que é voltada para o mercado interno mesmo, né?
Então, eu não consigo visualizar muito esse impacto. Eu não sei se a Valéria concorda comigo, como muito importante nesse momento. Tá, eu acho que é difícil falar, né? É difícil perceber ainda a capacidade do Estado brasileiro lidar com esse tipo de coisa, né? Vocês falaram uma coisa que para mim é muito importante para o debate que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que independentemente do Brasil se... Fernando, caiu aí. Independentemente do Estado se reindustrializar ou não, é imperativo que a gente tenha capacitação tecnológica para lidar com momentos como esse. Ou seja, mais importante até do que ter uma enorme planta produtiva, como era, né? O desafio dos anos 50, você construir a CSN, ter siderurgia, ter indústria. Agora, o que nós precisamos é ter capacidade tecnológica. É bem verdade que sem indústria, né, ou seja, sem plantas produtivas, é muito difícil você manter capacitação tecnológica. E os Estados Unidos aprenderam isso muito bem. Por quê? Porque eles terceirizaram a sua produção para a China, mantiveram um controle tecnológico por meio de políticas de propriedade intelectual, e isso não foi suficiente, porque a China conseguiu, por engenharia reversa, por uma série de processos de incorporação tecnológica, competir com eles, hoje em dia quase de igual para igual. Não é de igual para igual, porque os Estados Unidos ainda têm controle tecnológico sobre várias áreas, né? Então, acho que tem um desafio aí que está posto, que é esse desafio tecnológico. E eu não vou entrar muito nesse debate, para a gente não ficar com uma live muito longa, mas eu preciso fazer uma questão que está aqui nas perguntas e também é uma questão importante, assim, não tem como discutir economia hoje sem discutir isso, que é a renda mínima, né? E a renda mínima, ela já vinha sendo debatida muito fortemente nos países europeus, na campanha da pré-campanha do Sanders, isso foi muito forte. Ou seja, a gente vive um momento onde a tecnologia, mas não só por isso, né? Mas sobretudo pela questão tecnológica, você tem uma situação de desemprego estrutural como nunca. Ou seja, aquilo que a gente viveu durante 200 anos, que para você acessar renda, você precisava ter trabalho, ou seja, a forma de você acessar a riqueza social era via o seu trabalho, está em questão. Porque não vai ter trabalho para todo mundo. Então, ou a gente aceita, e eu acho que isso está muito em pauta no debate sobre o coronavírus, né? Ou a gente aceita que essas pessoas são descartáveis, elas podem morrer, certo? E trabalhar por nada e morrer dali na esquina, certo? Ou morrer de fome. Então, ou a gente aceita o que está sendo chamado, né, teoricamente, de uma necropolítica, uma política da morte, ou a gente enfrenta isso com políticas econômicas e sociais. E eu não vejo como enfrentar isso sem uma séria política de renda mínima e universal, certo? Uma renda básica a partir da qual as pessoas possam, independentemente do seu trabalho, acessar a riqueza social e se colocar como agentes da sociedade, né? E isso é uma transição de modelo social sobre a qual nós já vínhamos debatendo, mas o coronavírus acelera de uma forma muito radical. A minha pergunta bem objetiva: como é que vocês viram a política, como é que vocês estão vendo a política que foi aprovada de renda mínima, R$600, podendo chegar a 1.200 por pessoa, né? Em caso de mães que são chefes de família, ou, enfim, de núcleos familiares que têm 2 pessoas, então, uma renda mínima, isso é suficiente? Isso vai poder ser implementado? E isso pode se tornar uma política para o enfrentamento da miséria, das desigualdades daqui para frente. Posso começar, Valéria? Pode. Então, primeiro, né, dizer que eu recebi com uma grata surpresa, né? Estava procurando aqui uma palavra melhor para isso, mas recebi com uma grata surpresa a aprovação por unanimidade dessa renda básica emergencial no Congresso, depois a aprovação no Senado, né? Que só esse contexto que nós estamos vivendo, né, permitiria essa pauta, né? Que foi uma pauta levantada por partidos de esquerda, né? Pelo pessoal especialmente, e que foi acatada. Então, isso aqui é um feito inédito, né? Que num contexto diferente, esse consenso não teria sido construído, né? E tendo a achar, né, que deveria ser permanente, né?
pensando que nós estamos, como Maria bem disse, né, num processo crescente de desemprego estrutural, né, de não emprego, de precarização das relações de trabalho, de individualização das soluções, né, a necessidade de criação de formas de proteção social, né, elas se tornam ainda mais importantes, né, e elas se tornam básicas para a sustentabilidade mesmo, né, desse modelo. Mas aí seria uma transição de modelo socioeconômico, como a Maria bem colocou, né? Então seria um novo consenso a ser construído, né? Que é um consenso de uma sociedade diferente da que nós estávamos construindo antes dessa crise, né, intensificada pelo Covid-19. Então isso vai exigir uma redefinição de consenso social, embora a nossa Constituição, né, leve para a construção de um consenso mais próximo a esse que permitiu a aprovação de uma renda emergencial, de uma renda básica, né, aqui de caráter emergencial, mas se a gente pensar no contrato social que está presente na Constituição de 88, essa renda básica deveria ser universal, né, que é a bandeira que o Suplicy levanta, sei lá há quantos anos, falando sobre isso, né. Então, o ideal seria que isso virasse uma política permanente, né? Porque não existe nenhum indicativo de que nós vamos reverter o progresso tecnológico, que nós vamos reverter a forma como as pessoas trabalham, a forma agora como os empregos são pensados e por aí vai, né? E, sim, a última questão que a Maria perguntou, se é suficiente. Não é suficiente, mas ajuda, né? Nesse momento, eu acho que toda medida, né, de política afirmativa e de sustentação da renda do emprego, ela é bem-vinda, né? Então, tudo que vier... Se não podia ser mais. Se podia ser mais... Se não podia ser um valor maior. Dado a fragilidade da situação fiscal, dado que a gente não tem uma política ainda instituída, por exemplo, de taxação de grandes fortunas que poderia subsidiar essa renda mínima, ela poderia, dentro desse quadro, sem mexer nessas variáveis, ser maior? Eu teria que fazer as contas que eu não fiz, né? Mas pegando carona nas contas de colegas, né, que fizeram alguns cálculos essa semana, o Guilherme Magachi, inclusive, publicou um artigo no Valor Econômico, ontem ou anteontem, né? O que eles estimaram é que esse programa, nesse momento, vai ter um impacto de 0,8% no PIB, ou seja, 0,8% do PIB, né? Ou seja, é um impacto relativamente pequeno, é um programa de menos de 1%. Então, pensando sobre como Bolsa lógica, Família, né? Que era um impacto mínimo. Exatamente, até menos do que isso. Então, teria uma margem aí para expandir. Mas eu diria que até antes, né, do que expandir o valor, né, expandir a universalidade mesmo dele, né? Então, se nesse momento ele está justamente voltado para trabalhadores informais, para desempregados, etc., né, nós temos que pensar aqui também alguma forma de salvaguardar aqueles que são empregados formais, né? Então, tem uma outra gama de pessoas que não estão sendo cobertas por essa renda básica emergencial, né? E, além disso, a necessidade também, aí voltando para a questão da luta de classes, né, de garantir condições para que, né, os empresários, aqueles que, né, geram postos de emprego também, né, que eles consigam passar por essa pandemia, né, de uma forma um pouco mais segura. Então, tem que trabalhar pelas duas pontas, né? Salvaguardar o trabalhador e salvaguardar o emprego desse trabalhador quando isso passar também. Val. Bom, eu concordo. Eu acho que no momento atual, qualquer tipo de política nesse sentido é fundamental. Eu acho que agora, né, nesse momento que a gente está com um choque aí de demanda, acho que digamos assim, é o mínimo, né, que se pode esperar do ponto de vista do Estado para tentar resolver um pouco essa crise. Mas, assim, na verdade, hoje eu estou aqui, né, estou no papel, eu estou bem crítica, né? O negócio, acho que a crise está me deixando mais... eu fico um pouco de receio no seguinte sentido, assim, eu acho que existiria talvez uma
uma tendência que esses mecanismos de renda mínima, de certa forma, eles fossem se adequando um pouco, sabe, à lógica de acumulação capitalista. Então, de maneira que, ainda que com a renda, e isso eu diria que é fundamental, acho que existe o risco de você fazer com que haja uma espécie de adequação e os mecanismos de acumulação de capital continuam acontecendo e gerando concentração, e gerando crise, e gerando impactos ambientais. Ou seja, eu acho que como emergencialmente, até mesmo como uma política, como a Fê falou, eu acho que é super bem-vindo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio em pensar que seria uma forma de adequação que não discutiria questões fundamentais, por exemplo, como a concentração de renda no topo, né, 1%, ou a própria, e no contexto do trabalho, como a Maria falou, é fundamental, mas por que não rediscutir o próprio trabalho no capitalismo, né? Por que a tecnologia tem que ser voltada para o tipo de não trabalho ou de certa forma, privatizada? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento também de rediscussão completa da sociedade. Então, quer dizer, o problema da falta de trabalho, de como a tecnologia aponta para isso, é importante a gente encontrar formas de remediar e lidar com isso, mas eu também acho que é importante a gente questionar por que nesse ponto. Será que não existe outra forma de organização social que faça com que, né, as pessoas consigam produzir e obter renda de uma maneira igualitária e, de certa forma, as pessoas conseguiriam viver como um todo, né, num outro modelo? Eu sei que isso é... Estão me ouvindo ou não? Está meio falhando? Sim. Não. Eu sei que, obviamente, essas questões, elas politicamente, elas não estão colocadas, né? Eu acho que essa ruptura da forma como eu estou falando, ela não está colocada, eu tenho consciência disso, daí eu vejo a importância da renda mínima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal a gente aproveitar esse momento também para pensar, né, numa rediscussão muito ampla do modelo que a gente vive, né? Já que o vírus nos lembrou que somos todos humanos e mortais, quem sabe a gente resgate uma certa humanidade, né? Eu acho que é uma oportunidade. Maria aí. É uma oportunidade de questionar tudo, né? Olá, Mamãe, A nova... falou que você... Tadinha, a Maria já está cansada da Fernanda ficar aí, né? Enfim, só para concluir, eu acho que é uma oportunidade de a gente repensar e rediscutir várias questões, né, da nossa forma de organização social como um todo. Gente, então, eu acho que a gente já está aqui há quase 2 horas, o pessoal já deve estar cansado, embora tenham várias perguntas e colocações aqui. Acho que eu só queria fazer questão de ler aqui só do Ramatiz, é nosso colega lá, né? Ele fala aqui sobre a importância da taxação das grandes fortunas. O Comaru nos manda um abraço. O Fernando Moura chama atenção para o fato de que o Brasil exporta carne, frango e outros derivados, e que outros produtos de origem animal, e que isso poderia ter, sim, aumento no mercado internacional, gerando... Enfim, tem várias... É um debate que a gente podia ficar umas 5 horas aqui, mas a gente já está chegando no nosso teto. Tem perguntas também sobre os impactos políticos de todo esse debate, por exemplo, sobre a instabilidade do governo Bolsonaro, que para muitas pessoas já é um governo sob intervenção, né, de uma cúpula militar que colocou certos limites ali para a ação do presidente. Enfim, tem vários aspectos que a gente vai, infelizmente, precisar discutir num outro momento, porque a gente já estourou nosso teto aqui, mas eu queria muito agradecer a Valéria e a Fernanda por esse debate, e queria passar a palavra para vocês, primeiro para a Valéria, acho que depois para a Fernanda, para a gente encerrar, já que a Valéria começou, a Fernanda termina, ou você quer falar antes? Então, a Valéria
Agradeço, foi muito legal, gostei bastante, né? É bem dinâmico, é interessante esse formato. Acho que realmente a gente tem que continuar. Não, eu queria dizer assim, eu acho que eu e a Fernanda, a gente está bem alinhada, né, num diagnóstico e até mesmo nas implicações disso tudo e quais seriam as possíveis formas de tentar, né, remediar e conter, né, essa crise que é da epidemia, mas também é uma crise econômica. Eu acho que é um momento interessante para a gente repensar, né, os modelos. Eu vejo de forma positiva esse debate teórico também com relação ao keynesianismo. Eu acho que isso tá muito colocado, né, dentro da economia política, rediscutir todas essas coisas. Eu acho que isso vai mudar muito o pensamento, né? Pode mudar muito o pensamento que a gente está vendo. Eu acho que politicamente também, né? Também aí acho que valeria outro vídeo, porque eu acho que tem implicações muito grandes que estão acontecendo. Eu tenho acompanhado algumas coisas, né? Por exemplo, não sei se vocês viram esse debate aí do Agamben sobre o estado de exceção, a questão do estado de exceção acabar permitindo ações estatais. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser discutidas a partir do que está acontecendo, né? Eu também acho que uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do debate, que é muito interessante como essa discussão toda ela passa por várias áreas, né? Como é uma discussão interdisciplinar. E aí eu fico pensando como a UFABC, né, tem um papel nisso tudo. Quer dizer, aqui nós falamos de várias áreas, de economia, de sociedade, de ciência, e assim, eu fico muito feliz, né, de estar numa universidade em que a gente pode discutir. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico em que essas questões pedagógicas da UFABC estão sendo colocadas à prova. Não sei se provavelmente a Maria já pensou nisso, porque lidar com tudo isso que está acontecendo, rever o modo de produção, é uma revisão da própria maneira, né, da sociedade se comportar. Então, acho que a UFABC, como tem esse projeto interdisciplinar, eu acho que isso tem muita importância, porque faz com que a gente pense a sociedade, problemas a partir de uma visão interdisciplinar, ou seja, a ciência não é só a ciência, a neurociência, a biologia, a economia, as ciências sociais. Então, ou seja, a UFABC tem um papel muito importante nisso. Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido, tá? E, enfim, agradeço, foi muito legal, né? Desculpa aí qualquer questão. Eu fiquei muito feliz, foi ótimo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu também, né? Vai ficar gravado, Maria? Eu queria saber. Vai ficar gravado lá no site. Acho que já vai automaticamente. Foi ótimo, legal a gente compartilhar. Beleza, gente. Obrigada, então. Fê, suas últimas palavras no dia de hoje. Eu posso só pegar um gancho aí desse último comentário que você falou do Fernando. O Fernando tem razão, né? Quando eu pensei em alimentos, eu pensei mesmo na cesta básica, né? Arroz, feijão, essa coisa que brasileiro come todo dia. Mas aí eu volto com o que a gente tinha falado um pouco antes, né? Que, de novo, vai depender da capacidade de resposta do Estado, né? Se mostrar necessário, né? Interferir, né? Nesse mercado, talvez isso vai ter que ser feito, né? Aí, de novo, é a capacidade do Estado que vai dizer como fazer para conter uma escalada de preços em itens como carne, como frango, que também fazem parte da alimentação, né? Do brasileiro. E nesse contexto que a mão invisível ficou invisível mesmo, né? O Estado provavelmente vai agir, porque já que o Brasil não tem capacidade, né, nesse momento de resposta industrial, tem uma capacidade limitada de resposta fiscal, enfim, provavelmente o caminho vai ser, eu acho, né, se os preços aumentarem, certamente vai ser o controle de preços, que é uma política fácil e possível de ser feita, né? E aí, para finalizar a minha intervenção hoje, né? Então, de novo, agradecer, Maria, por promover esse espaço, né?
é uma ótima mediadora de conversas e de debates, tem talento para isso. Prossiga, Maria, nessa programação. Não, a gente vai variar os diretores, vão ser outros diretores da AD. Cada dia vai ser um, vários. Cada dia não, né? Cada quinta. Vamos ver se a gente faz mais vezes. Eu tenho tantas ideias, fiquei com vontade de chamar o Fernando aqui para vir falar sobre os respiradores, sobre política para biomedicina. Legal. Tem um monte de coisa que dá para a gente debater, né? Agradecer a Valéria também, né? Nós somos duas economistas, mas economistas, digamos, com uma visão bem de humanas, né? Bem diversa, o que torna a nossa conversa também bem com cara de UFABC também, né? E aí exaltar de novo a importância da nossa universidade nesse momento, que tem uma concentração aí de cabeças pensantes que vão permitir nós tirarmos muitas conclusões e muitas lições desse contexto que nós estamos vivendo, né? E é isso, acho que é só agradecer quem assistiu, quem acompanhou essa transmissão. A semana que vem tem mais, logo mais a Maria solta a programação do que vai ter na semana que vem, e aí contando como eu posso dizer, né, com certo otimismo, que tomara que esse momento ele sirva para a gente, como a Valéria colocou, repensar a nossa forma de organização econômica e social e repensar as nossas prioridades também, né? Que isso sirva de lição, né? Para nós sairmos desse momento moralmente modificados, né? Com novas prioridades, com novos focos, enfim, que isso sirva para modificar, né? Paradigmas, para transformar os paradigmas, né? Eu acho que... Bom, eu queria agradecer muito as duas, foi super legal, queria agradecer todo mundo que está assistindo, dizer que, de fato, a gente vai seguir fazendo novos debates, né? Quem sabe a gente pensou em trazer, agora, discutir economia, porque né, era um tema do momento, mas também discutir política científica, discutir os respiradores, ter debates, né? Tem várias controvérsias também nesse momento, então acho que vai ser um espaço importante. Então, eu queria agradecer muito e dizer isso, eu acho que o vírus nos mostrou como é frágil a nossa condição humana, né? Uma molécula que ninguém nem sabe se é ser vivo exatamente, tem uma controvérsia científica super interessante em torno dos vírus, né? Mas, enfim, é uma coisa tão pequena e que é capaz de pôr a humanidade de joelhos, repensando todas as suas questões. Então, se o vírus nos mostra a nossa fragilidade humana, que ele seja capaz de nos resgatar a humanidade, né? Ou seja, a capacidade que a gente tem de nos reconhecermos todos como parte de uma mesma humanidade, de pensar políticas, estados, enfim, que sejam capazes de dar uma resposta para esse conjunto tão frágil de seres humanos. Mas é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo. E acompanha aqui a nossa página da Associação dos Docentes da UFABC. Um beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu tenho que... Dessa vez eu não sei como fazer, mas eu acho que eu tenho que encerrar a reunião. Só sair. Não, para cancelar, porque da outra vez a gente podia cancelar a transmissão, mas eu acho que aqui eu preciso encerrar. Um beijo, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.